Revisão para a prova final de Psicologia Social. Este guia está organizado por temas, com resumos, exemplos práticos para facilitar a compreensão, um glossário de termos importantes e um mapa mental para conectar todos os conceitos. Resumos por tema. Tema 1: Epistemologia e pesquisa em psicologia social. A psicologia social é uma disciplina que estuda a interface entre o indivíduo e a sociedade. Suas raízes estão na filosofia e na sociologia, com pensadores como Darwin, Le Bon e Durkheim influenciando seus primórdios. Inicialmente, tentou-se moldá-la segundo as ciências naturais, com uma forte influência do positivismo, que valorizava a experimentação, a objetividade e a busca por leis universais. Essa abordagem, conhecida como psicologia social psicológica, focava no indivíduo e em como os processos mentais percepção, cognição eram influenciados por estímulos sociais. O behaviorismo, com Freud ao porta, foi uma força dominante, tratando o comportamento social como uma resposta a estímulos externos e vendo o grupo como uma mera soma de indivíduos. No entanto, na década de 1970, essa visão entrou em crise. Críticos, especialmente na Europa e na América Latina, argumentaram que o modelo experimental era artificial e ignorava o contexto sócio-histórico, a cultura e as relações de poder. A crise deu origem a novas abordagens, como a psicologia social sociológica, que enfatiza o papel da interação social e interacionismo simbólico, da linguagem e da cultura na construção da realidade do próprio indivíduo. Métodos de pesquisa quantitativos focados em dados numéricos e estatísticos. Usam questionários de múltipla escolha e experimentos controlados para testar hipóteses. Medir o nível de agressividade após expor um grupo a um filme violento e outro a um filme neutro. Qualitativos focados em compreender significados e contextos. Usam entrevistas abertas, observação participante e análise de discurso. Entrevistar membros de uma comunidade para entender suas percepções sobre a violência local. Pesquisa-ação: o pesquisador e os participantes trabalham juntos para solucionar um problema real, gerando conhecimento e transformação social simultaneamente. Um psicólogo colabora com professores e alunos para desenvolver um programa anti-bullying na escola. A ética em pesquisa é fundamental, garantindo o consentimento informado, a confidencialidade e o bem-estar dos participantes. Exemplo prático para estudar o preconceito em uma empresa: pesquisador com abordagem psicológica poderia aplicar um questionário medindo atitudes individuais quantitativo. Já um pesquisador com abordagem sociológica poderia realizar entrevistas em grupo qualitativo para entender como as normas e a linguagem da empresa perpetuam o preconceito. Baseado no arquivo Psicologia Social Tema 2, Epistemologia e Pesquisa em Psicologia Social. PDF. Tema 2: Abordagens em Psicologia Social. A crise dos anos 70 diversificou o campo da psicologia social, consolidando 3 grandes abordagens contemporâneas. Psicologia sócio-histórica com forte influência de Vygotsky e Marx. Esta abordagem entende que o ser humano e seus processos psicológicos, consciência, linguagem, identidade são construídos social e historicamente. O indivíduo não é um ser universal, mas um produto de seu tempo e cultura. Ele transforma a realidade através de suas ações e, ao mesmo tempo, é transformado por ela. A linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas o que estrutura o pensamento. 2. Psicologia social crítica especialmente forte na América Latina, com nomes como Martim Baró e Silvia Lane. Esta vertente tem um compromisso explícito com a transformação social. Ela critica a neutralidade da ciência, argumentando que o conhecimento está sempre ligado a relações de poder. Seu objetivo é analisar criticamente as estruturas sociais de opressão, desigualdade, racismo, etc. e
Empoderar grupos marginalizados para que se tornem agentes de sua própria história, buscando a conscientização e a libertação. 3. Psicologia sociocognitiva. Esta abordagem é uma evolução da psicologia social psicológica tradicional, integrando conceitos da psicologia cognitiva. Ela estuda como as pessoas processam, armazenam e utilizam informações sociais para formar impressões, fazer julgamentos e interagir com os outros. Conceitos como atitudes, estereótipos, esquemas e dissonância cognitiva são centrais. Recentemente, a neurociência social emergiu desta vertente, investigando as bases neurais dos processos sociocognitivos, como a empatia e a percepção social. Exemplo prático analisando o fenômeno das fake news. A sócio-histórica analisaria como o contexto histórico e a tecnologia atual criaram as condições para a proliferação da desinformação. A crítica investigaria quais grupos usam fake news como ferramenta de poder para manter a desigualdade e como as comunidades podem se organizar para combatê-las. A sociocognitiva estudaria os processos mentais vieses, dissonância cognitiva que levam as pessoas a acreditarem e compartilharem informações falsas, mesmo quando confrontadas com evidências contrárias. Baseado no arquivo Psicologia Social Tema 3, Abordagens em Psicologia Social. PDF. Tema 3 Cognição Social. Cognição social é o campo que estuda como pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo social. Para lidar com a vasta quantidade de informações sociais, nossa mente utiliza atalhos e estruturas mentais. Esquemas sociais são estruturas mentais que organizam nosso conhecimento sobre o mundo social. Esquemas sobre pessoas, grupos, papéis sociais, eventos. Eles influenciam o que notamos, como interpretamos e o que lembramos. Eis você tem um esquema sobre como se comportar em uma festa, música, dança, socialização, o que guia a sua ação nesse ambiente. Heurísticas são regras ou atalhos mentais que usamos para fazer julgamentos rápidos com pouco esforço. A heurística da representatividade nos leva a julgar algo com base na sua semelhança com um protótipo e assumir que um produto caro é de melhor qualidade. A heurística de ancoragem ocorre quando usamos um ponto de referência inicial para fazer julgamentos. Eis uma pessoa de um país frio julga 35°C como insuportável, usando seu clima local como âncora. Crenças, atitudes e valores. Crenças são afirmações que um indivíduo aceita como verdadeiras sobre o mundo. Elas variam em centralidade, desde as primitivas e incontestáveis. Eis acredito que meu nome é Maria até as periféricas e inconsequentes. Eis acredito que azul é a cor mais bonita. Atitudes são avaliações positivas ou negativas sobre um objeto, pessoa ou ideia. Possuem 3 componentes: cognitivo, crenças sobre o objeto; afetivo, sentimentos em relação ao objeto; e comportamental, predisposição para agir. Valores são metas e princípios que guiam a vida de uma pessoa. Eis benevolência, poder, segurança. São mais gerais e abstratos que as atitudes. Representações sociais. Moscovici são sistemas de conhecimento do senso comum que os grupos criam para dar sentido à realidade e se comunicar. Elas tornam o estranho familiar através de 2 processos: ancoragem, classificar o novo em categorias preexistentes, e objetivação, transformar um conceito abstrato em algo concreto e imagético. Estereótipos, preconceito e discriminação. Estereótipo é o componente cognitivo. Uma crença generalizada sobre um grupo de pessoas e todos os políticos são corruptos. Preconceito é o componente afetivo. Uma atitude geralmente negativa em relação a um grupo. Discriminação é o componente comportamental. Uma ação injusta ou prejudicial contra um indivíduo com base em sua pertença a um grupo. Exemplo prático: ao conhecer um novo colega que usa óculos e fala de forma eloquente, seu esquema de pessoa intelectual pode ser ativado. Você pode usar a heurística da representatividade e inferir que ele é muito inteligente.
Isso forma uma atitude positiva. Se você acredita crença estereótipo que pessoas intelectuais são chatas, você pode desenvolver um preconceito e, como resultado, evitar convidá-lo para um happy hour discriminação. Baseado no arquivo Psicologia Social Tema 4, Cognição Social. PDF. Tema 4 Identidade e Relações Sociais. A identidade é o conjunto de características que nos define. Ela tem uma dimensão individual, o que nos torna únicos, e uma dimensão social, o sentimento de pertencimento a grupos. A identidade não é fixa, ela é construída e reconstruída através da socialização. Socialização é o processo pelo qual aprendemos as normas, valores e papéis sociais. Socialização primária ocorre na infância, principalmente na família. É fundamental para a formação básica da identidade e das regras sociais. Socialização secundária ocorre ao longo da vida, em instituições como escola, trabalho, grupos de amigos, etc. Nela, o indivíduo tem um papel mais ativo na escolha de seus grupos e papéis. Ideologia é o conjunto de crenças e valores de um grupo que molda sua visão de mundo, definindo o que é certo ou errado, justo ou injusto. Quando a ideologia de um grupo dominante se impõe sobre os demais, ocorre o fenômeno da hegemonia. Sexo, gênero e sexualidade. Sexo refere-se às características biológicas e anatômicas masculino, feminino, intersexual. Gênero é uma construção social. Refere-se aos papéis, comportamentos e atributos que uma sociedade considera apropriados para homens e mulheres. A identidade de gênero é a percepção interna e individual de si. Sentir homem, mulher, ambos, nenhum ou outra identidade. Orientação sexual refere-se à atração afetiva ou sexual por outras pessoas, heterossexual, homossexual, bissexual, etc. Família é a instituição social primária, responsável pela socialização inicial. Seu conceito evoluiu historicamente, e hoje existem múltiplos arranjos familiares além do tradicional monoparental, homoafetiva, reconstruída, etc., baseados em laços de afeto e cuidado. Relações intergrupais e movimentos sociais. A identidade social nos leva a favorecer nosso próprio grupo endogrupo em detrimento de outros exogrupo, o que pode gerar conflitos. Movimentos sociais são ações coletivas de grupos organizados que buscam mudança ou conservação de aspectos da sociedade, sendo uma forma fundamental de exercício da cidadania. Exemplo prático: uma pessoa nasce com sexo biológico feminino. Durante sua socialização primária, aprende com a família os papéis de gênero esperados para meninas. Na adolescência, socialização secundária, ela interage com novos grupos e questiona essas normas, construindo uma identidade de gênero que pode ou não corresponder ao que lhe foi ensinado. Ela pode se juntar a um movimento social feminista que luta por uma nova ideologia de igualdade de gênero na sociedade. Baseado no arquivo Psicologia Social Tema 5, Identidade e Relações Sociais. PDF. Tema 5 Psicologia Social Aplicada. A psicologia social oferece ferramentas para compreender e intervir em diversos contextos práticos. Na saúde, a psicologia social da saúde vai além do modelo biomédico, entendendo o processo saúde-doença como multideterminado por fatores sociais, econômicos e culturais. No Brasil, sua atuação é forte no SUS, com foco na saúde coletiva, na atenção primária CAPS, e na humanização do atendimento. Ela estuda como apoio social as crenças de autoeficácia e as normas sociais. Influenciam comportamentos de saúde e ajuda a desenvolver estratégias para a mudança de hábitos prejudiciais. Na escola, a psicologia social escolar analisa a escola como uma instituição social, onde ocorrem complexas interações. Ela estuda como um ambiente cooperativo versus competitivo, a percepção social, os estereótipos e a influência do professor afetam
o desempenho e a autoestima dos alunos. O objetivo é criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e críticos, que promovam o protagonismo e a transformação social. No trabalho, a psicologia social do trabalho analisa a organização como um fenômeno psicossocial. Em vez de focar apenas na produtividade e visão gerencial, ela estuda a perspectiva do trabalhador, investigando temas como satisfação no trabalho, comprometimento organizacional afetivo, de continuidade, normativo, emoções, valores e a relação entre personalidade e desempenho. Na clínica, a psicologia social contribui para a prática clínica ao entender que a relação terapêutica também é uma relação interpessoal, sujeita a influências sociais. Teorias como a da dissonância cognitiva podem ser aplicadas para ajudar o paciente a alinhar seus comportamentos com seus valores. A teoria da atribuição de causalidade ajuda a reinterpretar as causas dos problemas. O terapeuta também deve estar ciente dos tipos de influência social que pode exercer sobre o paciente. A abordagem clínica social vê o sofrimento humano como algo produzido social e politicamente, e não apenas como um problema individual. Exemplo prático: um psicólogo que atua em uma unidade básica de saúde. Saúde pode usar técnicas de grupo para ajudar diabéticos a mudarem seus hábitos alimentares, trabalhando as normas sociais do grupo. Na escola, ele pode orientar professores a usarem métodos cooperativos para reduzir o bullying. Em uma empresa-trabalho, ele pode aplicar pesquisas de satisfação para melhorar o clima organizacional. Na clínica, ele pode ajudar um paciente com ansiedade social a entender como suas crenças sobre si mesmo foram formadas socialmente. Baseado no arquivo Psicologia Social Tema 6, Psicologia Social Aplicada. PDF 2. Glossário de termos técnicos. Abordagem sócio-histórica, vertente da psicologia que entende o indivíduo e seus processos mentais como produtos da história e da cultura em que está inserido. Atitude: avaliação geral e duradoura positiva ou negativa sobre pessoas, objetos ou ideias, composta por elementos cognitivos, afetivos e comportamentais. Cognição social: área que estuda os processos mentais, percepção, memória, julgamento através dos quais as pessoas processam informações sociais e formam impressões sobre si e os outros. Dissonância cognitiva: estado de desconforto psicológico causado por ter duas ou mais crenças, ideias ou valores contraditórios, ou por agir de maneira inconsistente com as próprias crenças. Esquemas sociais: estruturas mentais que organizam o conhecimento e as expectativas sobre o mundo social, guiando a percepção e o comportamento. Estereótipo: crença generalizada e simplificada sobre as características de membros de um grupo social. É o componente cognitivo do preconceito. Hegemonia: dominação ideológica de um grupo social sobre os outros, fazendo com que sua visão de mundo seja aceita como a norma. Heurísticas: atalhos mentais ou regras de bolso que simplificam o julgamento e a tomada de decisão, tornando-os mais rápidos e eficientes, mais suscetíveis a erros. Identidade de gênero: a percepção e sentimento profundo e interno de uma pessoa sobre seu próprio gênero, homem, mulher, não binário, etc., que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Interacionismo simbólico: abordagem sociológica que foca em como os indivíduos criam significados através da interação social e do uso de símbolos, como a linguagem. Pesquisa: ação, metodologia de pesquisa na qual o pesquisador e os participantes colaboram ativamente para identificar um problema, planejar ações para resolvê-lo e avaliar os resultados, visando a transformação social. Positivismo: abordagem filosófica que defende que o conhecimento científico deve se basear apenas em fenômenos observáveis e mensuráveis, seguindo o modelo das ciências naturais. Preconceito: atitude, geralmente negativa, em relação a membros de um grupo, baseada unicamente em sua pertença a esse grupo. É o componente afetivo.
Representações sociais, teorias do senso comum criadas e partilhadas por grupos para dar sentido à realidade, orientar comportamentos e facilitar a comunicação. Socialização, processo contínuo pelo qual um indivíduo aprende e internaliza as normas, valores e papéis da sociedade, construindo sua identidade. 3. Mapa mental. Psicologia social. 1. Fundamentos e pesquisa. Epistemologia, origens, crise dos anos 70. Vertentes: psicológica, foco no indivíduo versus sociológica, foco no coletivo. Métodos de pesquisa: quantitativo, qualitativo, pesquisa-ação. Ética em pesquisa. 2. Abordagens teóricas. Sócio-histórica: Vygotsky, Marx. Crítica: Martim Baró, transformação social. Sociocognitiva: processamento de informação, neurociência. 3. Cognição social: como pensamos sobre o mundo social. Processos automáticos, esquemas, heurísticas. Crenças, atitudes, valores. Dissonância cognitiva: Festinger. Representações sociais: Moscovici, ancoragem, objetivação. Percepção social e formação de impressões. 4. Identidade e relações sociais. Construção do eu, identidade individual e social. Socialização primária e secundária. Papéis sociais e ideologia. Relações intergrupais: preconceito, discriminação, estereótipos. Movimentos sociais e cidadania. Família, gênero e sexualidade. 5. Psicologia social aplicada. Na saúde, SUS, saúde coletiva. Na escola, aprendizagem, clima escolar. No trabalho, satisfação, comprometimento. Na clínica, terapia e contexto social.